Olá, aqui é Mônica. Vocês estão todos muito bem-vindos e eu sou muito grata a todos que vieram aqui me ouvir falar um pouquinho sobre autoconhecimento. Hoje a gente vai falar sobre os instrumentais que se usa para autoconhecimento. E podem ser milhares. Gente, tudo pode ser função de autoconhecimento. A gente se autoconhece através das nossas relações, porque relações acabam fazendo com que toca em algumas dores que precisam ser curadas. A gente tem autoconhecimento através da nossa visão da gente mesmo, nosso relacionamento com o nosso corpo. Aí a gente pode fazer um trabalho de autoconhecimento também. Outras pessoas podem ter autoconhecimento através de um profissional de várias áreas, né? Pode ser áreas ligadas ao corpo, áreas ligadas à mente, ao espírito. Tudo isso é uma possibilidade da gente se autoconhecer. A gente pode se autoconhecer através de livros também, de filmes que trazem frases que a gente sente que fazem sentidos e que fazem a gente se conecta com aquela frase e aí de repente a gente acha, não, isso aqui faz sentido, eu vou mudar por causa disso. Porque isso aqui fez sentido para mim. Então, o mundo é um mundo que traz muitas informações e que a gente vive nele para se autoconhecer, na verdade, para se tornar cada vez mais autênticos. Todos nós estamos aqui para nos tornarmos quem nós somos de verdade. E para cada um isso significa uma coisa diferente. Porém, o trabalho é o mesmo. Não importa em que nível você está. Se você está começando, se você está a uns 10 passos, já faz isso há muito tempo. Tudo na vida, nesta vida, serve para a gente se conhecer. É para isso que a gente veio. Então, as técnicas de autoconhecimento, elas se diferenciam para poder atingir pessoas diferentes, de níveis diferentes e de gostos diferentes. Tem gente que, ao desenhar alguma coisa, olha aquilo que desenhou e aquilo fala muito consigo. E ali você se autoconhece e aquela conversa faz com que você mude alguma coisa, ou que você mude para alguém alguma coisa. Às vezes até cozinhar traz autoconhecimento, porque a gente vai se percebendo quais são nossos gostos de verdade, o que a gente gosta de comer, o que a gente não gosta, por que a gente gosta, por que a gente não gosta de colocar coisas para dentro do nosso corpo. Então, tudo isso é informação. E na informação a gente pode mudar. A gente muda, quando eu digo mudar, troca de perspectiva, começa a viver de uma outra forma. E uma das coisas que eu uso para autoconhecimento são cartas. As cartas do tarô, que elas vêm de séculos. Muitas pessoas usam esse instrumental para se autoconhecer, mas eu não vou usar a nível de autoconhecimento pessoal para cada um de vocês. Tipo assim, eu vou jogar uma carta para saber o que você está precisando mudar. Não é essa vai ser minha proposta. Minha proposta hoje vai ser de eu pegar 2 ou 3 cartas para falar para vocês alguma coisa. Para eu saber, para eu conhecer qual que é a informação que eu tenho para contar para vocês hoje sobre autoconhecimento até. Então, eu adquiri um baralho novo, que eu acho ele muito bonito. Ele chama-se The Light Seekers. Ele está em inglês, tá? Não sei nem se tem essa versão em português. E eu acho ele muito colorido, muito artístico. E as cartas conversam muito comigo. Porque, na verdade, na minha opinião, tudo conversa comigo. Porque tudo para mim é informação. Então, eu não sei se já contei aqui, o lugar de onde foi feito a minha cafeteira, que eu precisei levar para consertar, falava de um assunto sobre o meu gato. Aliás, ele confirmava um assunto, por que meu gato estava doente. Gente, o que tem uma cafeteira a ver com o gato? Para mim tem tudo, porque é uma confirmação de uma suspeita daquilo que estava acontecendo.
Então, tudo conversa comigo. Eu sou meio maluquinha nesse sentido, porque eu observo e vejo sinais em tudo. É claro que eu não fico catando esses sinais e preocupada com tudo que está acontecendo à minha volta, mas eventualmente aparece alguma informação que toca meu coração, ou que me inspira, ou que me traz uma, assim, gente, isso aqui tem a ver com aquela coisa que eu estava precisando saber uma resposta. Isso aqui me deu essa resposta nesse momento. Podem ser palavras, pode ser um livro, pode ser uma frase num filme, podem ser cartas, pode ser qualquer coisa. Pode ser até o próprio gato que me arranhou naquele dia, naquele dedo tal. E se eu vou pesquisar o que significa aquele dedo tal, e isso tem a ver com o que está acontecendo na minha vida, então aquele gato estava me contando uma história sobre aquele dedo tal e o que eu preciso fazer em relação a isso. Ou o que eu não preciso fazer em relação a isso, né? E também o que eu estou fazendo de errado em relação àquela situação. Então, assim, como eu acho, e aqui é meu canal, eu vou começar a jogar cartas, que é um dos meus instrumentais de autoconhecimento. E vocês vão usar o autoconhecimento do jeito que vocês quiserem. O mais importante é a gente estar conectada com essas sincronicidades, eu chamo de sincronicidade, né? Essas informações que vêm de lugares diferentes, para contar uma história, para contar pra gente, cutucar a gente, pra gente olhar o mundo de maneira diferente. Então, se por exemplo, você vê na televisão algo que está acontecendo no outro país e você sente uma dor, essa dor tem a ver com você. Porque tem gente que olha aquilo lá e não sente dor. Então, o que aquilo lá está conversando comigo em relação a esse tipo de dor? Então, tudo pode ser informação, até aquilo que parece que não é relacionado com a gente. Mas isso não quer dizer, quando a gente vê algo na televisão que fala com a gente, toca numa dor, que a gente tem que ir lá naquele país resolver o problema do país. Gente, qual que é o nosso poder? Zero em relação a isso. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode pegar aquela informação e usar na nossa vida. Então, nesse sentido, aquela dor que eu vejo, por exemplo, pessoas com fome no Sudão, e eu estou com dor porque, gente, como é possível as pessoas não estarem alimentadas? Então eu vou fazer o quê? Eu vou no Sudão alimentar pessoas? É uma opção. Eu vou fazer doação para uma ONG que alimenta pessoas no Sudão? É outra opção. Mas você também pode usar essa informação para ver como é que você está se alimentando. Se você está com fome de alguma coisa, pode ser uma fome que não tem a ver com alimentos, pode ser uma fome relacionada a relacionamentos, ou uma fome que tem a ver com com um trabalho que você quer fazer e não está fazendo, então você fica querendo. Então, fome é o tema, mas ele não necessariamente vai te servir você indo lá e resolvendo o problema do país. Às vezes é só uma informação para você resolver uma coisa dentro de você. Ou está te apontando o que também está acontecendo dentro de você, se aquilo te tocou de uma forma que te doeu muito, né? Que te doeu muito. Então, nós vamos aqui ir tirando as cartas e vamos ver se tem alguma informação aqui que eu possa usar para contar para vocês alguma coisa. Saiu aqui uma cartinha. Olha que linda essa carta. Essa carta, ela é o Rei de Espadas. E o Rei de Espadas é um rei que é muito justo. Todos os reis são justos, mas eles têm lados bons e lados ruins. O lado bom do Rei de Espadas é que é uma pessoa extremamente organizada, uma pessoa que é estratégica, uma pessoa que sabe colocar limites. E isso é uma coisa que eu estava ouvindo hoje, sobre a minha necessidade de colocar limites para as coisas que não me servem. Será que isso também é algo que pode servir para você? Começar a colocar limites para as coisas que não te servem? Cortar as cabeças das ações, das pessoas que têm ações que te tocam, mas que te tocam no lugar de muita dor, que não te serve no lugar de amor, que te cutucam para você se amar. Esse aqui era o recado que eu tinha visto hoje, de alguma forma.
não deixar de me amar em primeiro lugar. Não num lugar de egoísmo, mas num lugar de autoamor. Desse lugar que a gente está querendo que todo mundo chegue, que é coloque-se em primeiro lugar, coloca o seu oxigênio antes de você botar oxigênio nos outros, porque você salva o outro e morre. Qual que é a vantagem? Qual que é a gente veio pra gente se cuidar e nos revelar no nosso melhor. E quando a gente se revela no nosso melhor, a gente tem muita energia para cuidar de muita gente. Mas enquanto a gente está só cuidando do outro e não cuidando de si, a gente vai perdendo energia. E não tem mais esse pique para cuidar de todas as pessoas que a gente poderia estar cuidando quando a gente está bem com a gente mesmo. Já reparou isso? Então essa é uma cartinha de autoconhecimento para vocês também cuidarem daquilo que não te faz bem, que te tira energia. Não é necessariamente eliminar as pessoas, mas não permitir que essas pessoas façam esse movimento de te tocar num lugar que ultrapassa os teus limites, que não é bom para você, que abusam de você. Então, quando as pessoas abusam de você, quer dizer que alguma coisa está errada. Ou que você está permitindo que a pessoa ultrapasse o limite para você. Eu atendo muitos terapeutas também no meu consultório. E isso acontece às vezes, a gente tá num lugar, dessas pessoas estarem num lugar de tanta dedicação ao outro que se esquecem de si, que não se colocam na lista das pessoas que precisam ser curadas, fica na história de só curar o outro. E se esquecem de si, de se cuidar, de se curar, de olhar para si e se amar. Não amar só o outro, mas amar a si também, porque na hora de fechar a conta, a gente precisa estar bem. A gente precisa não estar melhor que os outros necessariamente, nem abusar dos outros, nem pisar dos outros. Não é essa a proposta. Mas é uma proposta de você estar bem para poder cuidar dos outros. Então, você ser o exemplo daquilo que você está dizendo que o outro tem que fazer, nesse sentido, né? Vamos ver se tem mais uma carta. Eu tô com vontade de tirar mais uma. Então, olha só que autoconhecimento legal que essa carta trouxe. Todas elas têm autoconhecimentos legais. Olha, a temperança. Temperança, olha que lindo rapaz, com duas bolinhas que elas vão e voltam que é o seguinte, quando a gente tá, tem uma mão que a gente recebe, tem uma mão que a gente dá, acho que é assim, a gente recebe com a esquerda, que vem pro coração, e a gente dá com a direita, né? E essa carta está com uma mão para cima e outra para baixo. E a temperança fala desse equilíbrio entre o dar e receber. E a paciência para você perceber também quando dar e quando receber. Precisa ter esse equilíbrio, essa paciência de observar. E isso tem a ver com aquela outra carta do Rei de Espadas. Quando a gente está doando alguma coisa, ou a gente está recebendo alguma coisa, às vezes a gente precisa ter uma paciência, uma certa resiliência para esperar o tempo certo de fazer as coisas. E quando a gente fala de cuidar do outro, também, às vezes o outro não está pronto para receber o que você tem para dar de tão precioso. E às vezes você não está pronto para receber aquilo que o outro tem para te dar, porque você precisa trabalhar questões internas ainda que não estão alinhadas, que não estão curadas ainda. Então, tipo assim, você só vai receber o seu diploma de mestre Cuca quando você aprender todas as receitas, não é isso? Você não consegue receber o diploma antes. Então, quando a gente está aprendendo alguma coisa, a gente tem que ter uma certa paciência até aprender todas as coisas que a gente precisa aprender para depois receber o diploma de, tá pronto, né? Então, colocar limites é a aprendizagem que a gente aprendeu hoje. E, às vezes, colocar limites denota... Para toda nova aprendizagem, a gente precisa ter uma certa paciência para a gente aprender aquilo. A temperança fala dessa aprendizagem, de um tempo que a gente precisa para treinar aquilo, como uma nova habilidade. Porque não é de um jeito, de um dia para o outro, não é mágico. É um movimento contínuo e resiliente, que a gente vai estar sempre fazendo. A gente não consegue parar com algum vício,
quando a gente volta com o vício o tempo todo. Mas se a gente não se culpa tanto, olha, hoje eu não tô conseguindo, sei lá, deixar de comer açúcar, mas porque eu tô me sentindo muito triste, eu tô precisando tomar sorvete, por exemplo, muitas pessoas fazem isso. Mas eu sei que amanhã não vou tomar porque isso é só uma coisa que eu tô percebendo que tem a ver com a minha tristeza do momento, então eu vou me dar esse açúcar, mas eu sei que eu vou cuidar dessa minha tristeza e não vou tomar mais açúcar o resto da semana. Então, às vezes a gente dá 2 passos para frente, dá um para trás, porque acontece alguma coisa que a gente não consegue achar uma outra forma de lidar com aquela dor, porque a gente está fazendo a maioria dos nossos movimentos para nos proteger. Basicamente é isso, a gente conhece só aquela forma de proteção, porque não colocou o limite ainda. Então, estamos tristes porque alguém pisou no seu calo e doeu muito. Então, eu tô triste porque como assim aquela pessoa não viu que eu tava aqui e acabou pisando no meu calo. Então, eu não aprendi ainda a botar limite para ninguém pisar no meu calo. Eu não aprendi ainda a observar que ficar atento aos pés que estão à minha volta para não deixar meu pé de bobeira para pisarem no meu calo. Isso também é colocar limite. Então, a gente tem que ter uma certa paciência com a nossa própria aprendizagem, esse novo modus operandi, que depois que a gente se dá conta, não, eu preciso botar limite, eu preciso ficar mais atento ao que as outras pessoas fazem, eu preciso observar se realmente eu vou conseguir tirar o pé a tempo. Isso é um treino, porque às vezes eu tô distraído, pum, me dão um cutucão e além do pé vai a perna e eu quebro o dedão do pé. Foi demais, não fiquei atento. Então, é uma aprendizagem. Olha só, para, observa, por que é que você não olhou, por que você não prestou atenção. Então, todo esse movimento é um vai e volta, de certa maneira, um tanto lento para a maioria das pessoas. Porque quando a gente tem aquele ahá, é isso que eu preciso fazer, eu preciso botar limite, o ahá, por si, não é suficiente para você mudar seu jeito de lidar com as coisas. Tem toda uma série de passos que a gente precisa fazer e uma resiliência nessa mudança, porque os testes vão vir. Se você não está acostumado a botar limite, vai vir alguém, o que a gente acha que, aprendi que tem que botar limite, então não vai aparecer ninguém mais que vai testar o seu limite. Pode apostar que todo mundo vai testar seu limite. Quanto mais você orar, mais assombração vai aparecer. Mas no sentido de você saber o que fazer com aquela assombração. Para você aprender a colocar limite, sim, ó, aqui ninguém passa, ninguém vai me assombrar mais. Ninguém vai vir aqui puxar meu pé quando eu estiver dormindo, porque eu já sei que eu preciso estar protegida, enfim, quando a gente fala de energia, né? Então, ter paciência consigo no processo é muito importante. Então, vamos tirar uma última carta para fechar essa leitura. Estou gostando muito do resultado dessa minha invenção de tirar a carta para falar das coisas, porque elas me inspiram. Às vezes eu fico sem inspiração. O que eu vou falar com vocês? E as cartas me inspiram. Upa! Um monte de carta ao mesmo tempo também é coisa demais, né? Não vai dar tempo, vai ficar um vídeo muito comprido. Então, deixa eu tirar uma última carta para encerrar essa nossa conversa. Vamos misturar mais um pouquinho. Depois vocês colocam aí nos comentários aí embaixo. Se inscreva no canal se gostarem e comentem se vocês gostaram desse novo tipo de approach, de maneira de falar das histórias, tirando as cartas, fica interessante para vocês também. Para mim, eu tô adorando. Então, se vocês gostarem, vocês, por favor, deem um joinha. Eu vou adorar saber as tuas perguntas, poder responder as tuas dúvidas e saber se você gostou, você que está observando, né? Deixa eu tirar aqui a cartinha que saiu, que é o 5 de ouros. Então, o 5 de ouros é aquele lugar que a gente acha que está sempre com o bolso vazio, por mais que a gente esteja com o bolso cheio. É aquela sensação... nem mostrei para vocês direito a carta, deixa eu mostrar para vocês. É aquela sensação de fundo do poço,
de escassez, tem uma chave aqui, tá na porta, do lado da porta a chave, que mostra que aqui dentro tem o din-din. Mas a pessoa tá aqui triste achando que não tem a chave, quando a chave tá bem do lado dela. Então, essa pessoa, se olhasse para cima e tomasse coragem, ela ia perceber que ela tem a chave para a abundância. Mas ela, em vez de olhar em volta e ver onde é que está a chave, ela fica triste olhando para baixo. E essa é uma aprendizagem que a gente precisa ter. A gente achar que a gente não é capaz, a gente achar que a gente... Ah, porque, Mônica, você já faz terapia há muito tempo. Ah, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho inteligência. Todo mundo tem inteligência. Você não precisa de dinheiro para se autoconhecer, é só se observar. E você tem esse potencial para mudar. Essa que é esse lugar de achar que, eu não sei se eu vou conseguir fazer diferente, porque eu fiz assim a minha vida toda. Como é que eu vou começar a fazer diferente? Porque eu sou assim por causa da minha mãe, do meu pai, do meu vizinho, porque... Então você já sabe que você é assim porque você teve uma infância assada. Vamos lá tentar acolher esses lugares do passado, da sua criança interior. Mas se você não souber fazer isso, basicamente todo mundo sabe o que precisa fazer. Se você, vamos falar dos limites. Se você tem alguém que te abusa, você sabe que você precisa sair daquele lugar. Mas a gente se conta histórias de que a gente não é capaz de sair daquele lugar porque a gente não tem opção. O que não é verdade. Nós temos sempre opção. E como temos sempre opção, nós podemos mudar de lugar. Sair do lugar que estamos de sofrimento e ir para um outro lugar. Só que a gente se conta a história de que eu não consigo, porque eu sempre fiquei nesse lugar e eu tô acostumada a sofrer aqui naquele lugar. Então, porque eu tô acostumada, assim, é isso que eu conheço. Mas não é verdade. Todos nós podemos sair do lugar de sofrimento e sair. É claro que, como eu falei, tem que ter uma certa paciência consigo, e porque não é mágico, a gente tem que ter uma certa resiliência de continuar tentando mudar, às vezes dar 2 passos para frente e umzinho para trás. Aquele dia eu não dei conta. E ok, e se amar o suficiente, como se você fosse seu amigo e dissesse assim: ô, cara, tudo bem, amanhã você vai fazer melhor. Você não faria isso por um amigo? E por que para você mesmo você não faz isso? Por que para você mesmo você não diz: olha só, hoje eu não consegui, mas ok, eu não vou deixar de fazer porque hoje eu não consegui. Amanhã eu tento de novo. Amanhã eu vou fazer melhor. Em vez disso, a gente fica assim: eu não vou fazer mais, porque eu falhei uma vez ou eu falhei 2 vezes, então eu não sou capaz. Não é verdade. A gente é capaz. A gente se conta essa história. Tá certo? Então eu quero agradecer demais quem veio aqui, participou, gastou esse tempo comigo. Coloca nos comentários o que vocês acharam dessa nova maneira da gente conversar. Eu gostei demais, porque eu adoro cartas, me inspirou pra caramba. Então talvez eu faça isso em outros vídeos. E eu talvez ache outros baralhos ou outras maneiras de trazer inspiração. E se você estiver interessado nesse autoconhecimento, eu tenho um curso online que você vai achar na descrição. E se você quiser fazer parte desse, uma instrução, um começo de direcionamento, como é que eu vou fazer essas mudanças todas, você vai achar na descrição, no Scan 5D, esse caminho, caminho das pedras para você começar a fazer esse movimento, que eu vou adorar ter você, poder ajudar você nesse sentido, de pelo menos começar de alguma forma, e aí você vai conseguir fazer isso basicamente sozinho, porque quando a gente já tem um mapa, o movimento é muito mais simples, não é? Então, um beijo enorme para todos e até a próxima.